Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vou fazer a questão do avião, tá certo? Vou mostrar aqui a resolução para vocês. A questão diz o seguinte: um avião de pequeno porte está em velocidade de cruzeiro em uma região sem turbulência. Significa que está em velocidade constante, em altura constante, sem praticamente se mover na direção vertical porque não tem turbulência. Está se movendo só para frente. Claro, no caso ideal, né? Mesmo em região sem turbulência, o avião tem pequenas oscilações, como todo mundo sabe, né? Mas aqui é um problema que faz uma série de simplificações. Nessa região, a densidade do ar vale D. Assuma que a sustentação vem exclusivamente de suas asas. Quem for ver lá a teoria do avião, né, do voo sustentado, mais pesado que o ar, vai ver que a sustentação não vem exclusivamente das asas do avião. Tem outras partes do avião que promovem sustentação também. Depois eu posso dar as referências, quem tiver interesse. Mas aqui é um problema, né? De novo, várias simplificações. Vamos assumir que cada uma das asas tem área A e espessura H. Assuma ainda que a velocidade do ar na parte de cima da asa seja V e que a velocidade do ar na parte inferior seja 17% menor do que V. Claro, quando a velocidade do ar é menor numa determinada região, a pressão é maior, né? Pela teoria. Então significa que vai ter uma pressão de baixo para cima. E é daí que vem a sustentação do avião, né? A velocidade do ar sobre a asa é maior do que a velocidade do ar sob a asa. Né? Porque quando a velocidade do ar é maior, a pressão é menor e vice-versa. Encontre uma expressão para a massa do avião e depois, substituindo os valores que são dados aqui, encontrar a massa do avião propriamente dita. Então, o primeiro passo é encontrar uma expressão para a massa do avião. Então, não vai existir uma fórmula pronta para encontrar a massa do avião, tá certo? O que nós podemos fazer é calcular a pressão em uma das asas do avião, ou a diferença de pressão em uma das asas do avião, com a ajuda da equação de Bernoulli. E depois, com uma certa lógica que eu vou explicar, chegar no cálculo da massa. Então a primeira coisa é calcular a diferença de pressão entre a parte de cima e a parte de baixo de uma das asas do avião. Então a gente vai fazer o cálculo para uma das asas primeiramente. Equação de Bernoulli, genérica é essa, mas a gente tem que lembrar que existem dois lados da equação, o lado 1 e o lado 2, e a gente tem que dizer bem claro quem que é o lado 1 e o lado 2. No caso aqui eu estou escolhendo dizer que a região 1 é a parte superior da asa e que a região 2 é a parte inferior. Lembrando, né, que a pressão 2, a pressão que atua de baixo para cima, é maior que P1, vê a teoria lá. Então a equação genérica é essa, sempre é importante partir da equação genérica. Tem muita gente que já quer partir substituindo os valores, aí óbvio que não vai encontrar nada, não vai conseguir fazer o problema, tá? Todo problema de física a gente começa dizendo exatamente quem é quem, né? E partindo da equação genérica. Não dá para sair substituindo valores, sobretudo em física superior. Tá legal? Na física superior, geralmente não vai ter uma formuleta pronta para calcular tudo que você quer. Manipulando a equação, a gente quer calcular o ΔP, né, que é P2 menos P1. Então P2 menos P1. Então eu vou ficar com esse termo menos este termo que vem do outro lado. Este termo menos o outro. Então ΔP, se você manipular bem direitinho aí a álgebra, vai chegar nessa equação. Ou ainda, né, lembrando que V1 é V, olha lá, a velocidade do ar na parte de cima, que é a região 1, vale V, e na parte de baixo vale 17% menos que V. Então é 0,83 V. Lembrando que é V2 ao quadrado, então é 0,83 V ao quadrado. Fazendo isso, V quadrado menos 0,83 V ao quadrado, você vai chegar em 0,31 V quadrado. Né? Vai chegar nessa expressão aqui. Lembrando que essa é a diferença de pressão em uma das asas. Mas a diferença de pressão atua em cada uma das duas asas do avião. Aí é importante fazer um desenho para você entender o problema. Fiz aqui um esquema, né? O corpo do avião, as duas asas e as forças. Cada asa tem uma força de sustentação e o peso do avião atua para baixo. Na situação de equilíbrio proposta no problema, a pressão de sustentação total vale 2 vezes Fs, 2 vezes a força de sustentação, porque o avião tem duas asas.
A soma dessas duas forças tem que ser igual ao peso do avião. Então o peso tem que ser igual à força de sustentação total, que é 2 vezes a força de sustentação. Quem é o peso? Massa vezes a gravidade, igual... Quem é a força de sustentação? É ΔP vezes A. Definição de pressão. Força é ΔP vezes A. Só que é 2 vezes. Isolando o M, passo o G lá para baixo, substitui quem é ΔP, né? Tá aqui a expressão para ΔP. Se você fizer a álgebra direitinho, vai chegar aí numa expressão para a massa do avião, em função das variáveis dadas. Não pode aparecer variáveis que não foram dadas no problema. Só que faltou explicar, né, que esse ΔH aqui, que é a diferença de altura entre a parte de cima e a parte de baixo, é justamente a espessura da asa. E a espessura da asa vale H, conforme é dado no problema. Tá legal? Então no final a gente chega numa expressão para a massa do avião, mas para isso eu tenho que fazer o raciocínio com equilíbrio de forças, né? Entra, obviamente, segundo a lei de Newton, né? Mas no caso aqui não tem aceleração, somatório das forças igual a 0. Então uma força tem que ser igual, as forças que atuam para baixo, no caso só o peso, tem que ser igual à soma das forças que atuam para cima. Situação de equilíbrio, e aí a gente chega na massa do avião, que é dada por essa expressão. Vou deixar para vocês substituírem os valores dados no problema para calcular a massa do avião na letra B. Se eu não estou equivocado, dá da ordem de 150 kg o avião, tá? É um avião bem pequeno, na verdade, seria um avião experimental, né, para uma pessoa apenas, né? Porque até o Cessna, o avião menor que tem, não pesa 150 quilos, obviamente, né? Mas vou deixar aí para vocês acharem, tá legal? A massa do avião na situação proposta. Então, muito obrigado por assistir, permanecendo dúvida, se alguém detectar algum erro da minha parte, informa aí nos comentários, tá legal? Até um próximo vídeo, pessoal, muito obrigado.